Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5, verso 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Se você puder colocar-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor, nós vamos ler apenas esse verso. E depois, na conclusão da mensagem, nós vamos usar mais 3 versos dessa porção. Mas, por enquanto, apenas este verso, Efésios, capítulo 5, verso 8. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos tua palavra aberta diante de nós. Estamos confiantes na ação do Teu Espírito Santo nos conduzindo dentro da Tua verdade. Nosso objetivo, Pai, é adentrar a Tua palavra com humildade, com reverência, a fim de que Teu Espírito Santo a use tal qual espada afiada, ó Deus, em nossas almas, discernindo e transformando onde há necessidade. Nós assim confiamos no Senhor e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Eu dei o título dessa mensagem de 3 formas de autossabotagem espiritual. Eu preciso, quando começo a tratar disso, diferenciar isso de algo que talvez muitos aqui já tenham lido. A psicologia também trata de autossabotagem. Freud escreveu sobre isso. E dentro do contexto psicológico, a autossabotagem é a condição daqueles que agem em prejuízo próprio, a fim de não usufruírem do sucesso. É quando uma pessoa, mesmo inconscientemente, contribui para que as coisas deem errado na vida dela. Mas não é a abordagem psicológica que nós vamos usar nessa manhã, apenas aí para diferenciar uma questão da outra. Não é? E há todo um estudo dentro da psicologia sobre essas questões. A questão que eu quero nessa manhã, e por isso dei esse tema, esta mensagem, 3 formas de autossabotagem espiritual, é tratar principalmente de algo que eu tenho visto ser cada vez mais um hábito na vida dos crentes. Eu não sei se, eu vou usar esse exemplo, eu não sei se você já prestou atenção nisso, quando você liga nesses atendimentos de telemarketing, e normalmente o operador de telemarketing, aquele que está lhe atendendo ali, ele costuma usar alguns clichês, alguns chavões, não é? E eles falam muito da seguinte forma: estarei fazendo isso, estarei completando o seu cadastro, estarei tirando o seu nome da lista. É meio que um assassinato do português, não é? Porque você nunca sabe se a pessoa estará fazendo realmente ou não. Quantas vezes eu percebo irmãos orando da seguinte forma, e eu procuro os corrigir: Senhor, que Tu estejas fazendo isso. Afinal, Tu está pedindo para Deus fazer ou não? Não é? O que você está pedindo, afinal? Porque no nosso português, é faça ou não faça. Não existe outra opção. Mas sabe que isso se transforma num modo de vida? Infelizmente, muitos crentes, sabotando a sua própria vida espiritual e sabotando o seu próprio viver, agem exatamente nesse sentido: estarei resolvendo este problema. Afinal de contas, você vai resolver ou não? Estarei agindo para que isso seja realizado ou não? Ou seja, eles tomam uma atitude diante disso, em que eles estão fazendo de conta que agem, fazendo de conta que resolvem as suas questões, quando na realidade não tomam a decisão que precisam realmente tomar. E o que eu posso dizer desses crentes é que eles estão se auto-sabotando. Ninguém prejudica mais a vida deles do que a própria atitude deles dessa forma. E há 3 formas claras, e nós vamos olhar isso nessa manhã, de nós agirmos assim. É interessante que o crente nessa circunstância, ele já foi exortado, ele tem convicção dos seus erros, ele tem convicção do que precisa ser feito, mas não faz. Ele está convicto sobre a situação dele, mas as suas próprias atitudes o impedem de solucionar o problema e seguir adiante. A sua atitude de estou resolvendo, estarei resolvendo, é até mesmo sincera, mas inútil. Não leva a lugar nenhum.
Ele está constantemente nessa circunstância de estar resolvendo, de estar agindo, mas na realidade não age de forma alguma. Ele não toma os passos realmente concretos para que o problema seja solucionado, e assim ele vai auto-sabotando a sua vida espiritual. E não é dessa forma que Deus quer que nós andemos. Claramente Efésios disse: passou o tempo de sermos trevas, somos agora luz no Senhor, e somos chamados a andar como filhos da luz, e na luz existe apenas sim e não. A luz é definitiva. Então tenha cuidado em certas atitudes que você pode tomar, que auto-sabotam o teu próprio crescimento espiritual. Você travou o seu crescimento, você não está desenvolvendo a sua vida espiritual como deveria, os problemas não estão sendo solucionados e você acha que está no caminho certo. As coisas não estão se desenvolvendo e andando como filhos da luz devem andar, e você não consegue encontrar exatamente aonde está a dificuldade disso. Talvez a grande dificuldade é que o grande sabotador de si mesmo é você. Aquele que mais está contribuindo para o insucesso da sua vida espiritual é você mesmo, ao não tomar as decisões conforme a palavra de Deus tem estabelecido. Então vou citar 3 questões aqui. 3 questões muito simples, mas que eu gostaria, assim como eu fiz durante o preparo dessa mensagem, que você sondasse de forma muito sincera o seu coração. Durante essa semana eu sondei o meu coração e a minha vida. Senhor, onde eu estou aqui sabotando a mim mesmo? Aonde eu estou aqui prejudicando a minha própria vida? Me mostra, me ensina, para que eu haja de acordo com a Tua palavra como um filho da luz. E esse é o desejo a você também. A primeira ação, que é uma autossabotagem, é procrastinar, ou seja, adiar a obediência a um mandamento bíblico específico. Quantas vezes nós podemos estar fazendo isso? Nós sabemos o que Deus quer, nós temos a ordem específica da parte de Deus, Deus tem sido muito claro a respeito da sua vontade, Deus tem sido muito claro a respeito do seu querer naquela questão específica. Nós não temos dúvida sobre a forma que devemos agir, nós não temos dúvida sobre a forma que devemos proceder, mas o caso é que mesmo sabendo o que devemos fazer, nós vamos protelando, adiamos ao máximo possível aquilo que nós devemos fazer, a obediência à vontade específica de Deus. Nós não estamos deixando de agir, mas nós estamos protelando, adiando algo que a Bíblia é muito clara. Nós podemos estar diante de uma circunstância onde nós temos certeza da vontade de Deus, onde nós temos certeza do querer de Deus para nós, mas nós simplesmente assumimos a atitude de empurrar com a barriga. Protela, adia. Talvez seu pastor pergunte: olha, irmão, você está fazendo alguma coisa em relação àquela situação? Estou sim, pastor, estou agindo naquilo, estou esperando a melhor hora. Não, meu irmão, você está protelando. Você está sabotando a sua própria vida. Olha algumas questões que isso é bem claro na nossa vida. Protelar problemas e soluções financeiras nunca foi o melhor caminho. Todos aqueles que enfrentam questões financeiras precisam de atitudes para ontem, mas normalmente aqueles que enfrentam dificuldades na vida financeira são proteladores. Já observou isso? Estão constantemente protelando a solução das coisas através de um empréstimo, de um financiamento que muitas vezes tem aumentado as dívidas. Não é uma forma de solução, mas eles simplesmente empurram a solução para frente. Quantas vezes nós fazemos isso em desentendimentos pessoais? Sabemos o que devemos fazer em relação aos nossos irmãos. Se algum irmão tem alguma coisa contra ti, vai, tu e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouviu, vai, toma mais 2 ou 3, fala com ele. Se ele te ouviu, ganhaste. Se não te ouviu, vai, leva para a igreja, fala, resolve as coisas. Mas nós protelamos. Sabemos claramente o que deve ser feito, mas não fazemos. Nas questões de casamento e família.
A Bíblia é muito clara a respeito das decisões e dos passos que devemos tomar, mas grande parte dos casamentos naufragam porque as pessoas protelam as decisões, adiam aquilo que Deus claramente está dizendo que eles devem fazer. E talvez a área que mais as pessoas sofrem por causa disso, a área de amargura e ressentimento. A Bíblia é muito claro o que fazer diante da amargura. A Bíblia é muito claro o que fazer diante do ressentimento. Mas eu prefiro protelar a decisão, adiar aquilo que devo fazer, continuo sofrendo e assim sou o maior sabotador da minha própria vida. Sofro por minha própria sabotagem. Sofro porque auto-saboto o meu próprio sucesso. E infelizmente, irmãos, muitas vezes usamos desculpas para isso. Alguns argumentos que estão orando e esperando a melhor oportunidade de resolver a questão. Sim, a melhor oportunidade de resolver a questão é agora. A melhor oportunidade de resolver algo em nossa vida é agora. Não é ontem, não será amanhã, mas é nesse exato momento. O caso é que as suas orações não serão ouvidas enquanto você protela a obediência à vontade de Deus. Algumas vezes usamos o argumento que não acrescentamos mais nenhum pecado à nossa lista, então a questão em si pode ser deixada para depois. Lê do engano. Problemas deixados por si só não se resolvem. Problemas deixados por si só pioram. Quando deixamos um problema onde ele está, quando deixamos uma questão da forma que ela está, ela só inflama mais. O tumor só cresce quando não tratado. As coisas só pioram. Então eu não estou acrescentando nenhum outro problema pior, mas o problema continua lá. Que bom que você não acrescentou nenhum, mas você também não lidou com ele. Alguns argumentam que estão tratando de algumas dificuldades para então tratar deste problema específico, e eles creem que estão deixando as arestas aparadas para então tomar a atitude que devem tomar. E quando tomam atitude, já existem outros problemas, ou o problema está maior. Lucas 6,46, o Senhor Jesus é muito claro quando diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Esse versículo é muito forte. Vocês dizem que eu sou o seu Salvador, vocês dizem que eu sou o seu Senhor, então por que não fazem o que eu digo que devem fazer? Notem aqui a exortação de Cristo. Por que vocês não fazem aquilo que eu estou mandando que vocês façam de uma vez por todas? E há algumas questões a respeito disso. Em primeiro lugar, o protelar da obediência pode levar a momentos de angústia. Lembra de Jonas? Uma obediência simples, uma obediência clara, uma obediência definitiva. Ele sabia para onde ir, ele sabia o que fazer, ele sabia o que Deus queria dele, mas ele preferiu dar volta em metade desse mundo para fugir da vontade de Deus, e Deus o trouxe de volta da forma mais angustiosa possível. Até onde eu saiba, ninguém viajou no ventre de um grande peixe a não ser Jonas. Qual é a oração dele? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Angústia essa que ele não precisava ter passado. Protelar só traz angústia. Protelar só traz problemas. Jonas foi o maior sabotador do seu próprio ministério. Ninguém causou tanto mal a si mesmo como este profeta. Por quê? Protelar. Se nós usarmos os exemplos que a Bíblia traz de protelação, de adiarem a vontade de Deus, todos os exemplos são maus. Lembra das viúvas, ou melhor, das virgens nécias de Mateus 25? Eles protelaram aquilo que era necessário ser feito. Lembra de Acã em Josué capítulo 7? Ao invés de confessar o seu pecado, esperou até o último instante, quando o seu pecado custou o preço da sua vida e de toda a sua família. Lembra de Ló, em Gênesis 19? Ele protelou tanto a sua saída de Sodoma, que os anjos precisaram tomar ele e a sua família pelas mãos e retirá-los dali.
Todos os exemplos que a Bíblia traz de protelar, de adiar a obediência, são exemplos maus. Não há um único exemplo de alguém que tenha protelado a sua obediência e tenha sido abençoado. Protelar aquilo que devemos fazer é uma das formas de sabotarmos o nosso próprio progresso espiritual. Talvez aquele que mais tem prejudicado a sua vida espiritual seja você mesmo. Então, definitivamente, pare de protelar. Obedeça hoje e agora. Não deixe para amanhã. Não existe planos de obediência. Existe obediência. Planos de obediência podem nunca ser cumpridos. Mas obediência você faz na hora. Então, em primeiro lugar, não protele a obediência às ordens do Senhor. Uma segunda forma de autossabotar a nossa própria vida espiritual é responsabilizar outros pelos meus próprios pecados. Novamente aqui nós temos alguém que sabe dos seus erros, que sabe dos seus problemas, que sabe aquilo que Deus quer de forma muito clara, mas aqui a pessoa cria mecanismos que vêm justificar as suas ações. Tais pessoas concordam que estão erradas, mas a sua visão de responsabilizar outros impedem que eles assumam a sua própria parcela de culpa, e assim eles vão simplesmente autossabotando a sua própria vida. Muitas vezes já ouvi pessoas dizerem: pastor, eu estou pronto a consertar isto, desde que fulano também esteja. Pastor, eu estou pronto a sofrer as consequências de meus erros, desde que o ciclano também pague pelos seus pecados. Pastor, eu estou pronto a realmente fazer o que for necessário, desde que os outros também façam. Eu estou pronto a confessar o meu pecado, desde que meu marido e minha esposa, ou minha esposa, reconheçam que também tem culpa nisso. Sabe o que alguns crentes estão criando no nosso tempo? Eu vou usar aqui uma expressão que a gente tem ouvido muito, e vou procurar aplicá-la também às questões espirituais. Há alguns crentes que acreditam na delação premiada de pecados. Vocês têm ouvido falar de delação premiada, não tem? Então eu entrego o meu cúmplice, para que então de alguma forma a minha barra seja limpa. Sabe que alguns crentes estão acreditando que isso também funciona na vida espiritual? A delação premiada de pecados. Olha, eu vou contar os meus, vou contar os dele, então dessa forma, de certa maneira, eu limpo a minha barra também. Isso é engano. Não existe delação premiada na vida espiritual. O que as pessoas estão tentando ser é réu e juiz ao mesmo tempo. Eu sou o culpado e sou aquele que quero julgar os meus próprios pecados à minha própria maneira. E observe algumas formas que nós podemos agir, sabotando a nossa própria vida espiritual desta maneira. Primeira delas, justificar nossos pecados pelo desejo e vontade de outras pessoas. E aqui me vem à mente o rei Saul, quando Samuel manda que ele destrua os amalequitas. E quando Samuel então volta, 1 Samuel 15, versos 14 e 15 dizem: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Isso aqui é meia obediência. E quando ele é colocado diante do erro dele, do pecado dele, da desobediência dele, ele relativiza a seriedade do seu pecado e responsabiliza outros por aquilo que era a responsabilidade dele. Senhor, Samuel, foi o povo, não fui eu. Eu até quis realmente fazer da forma que devia ser feita, mas o povo desejava fazer de uma maneira diferente. O maior sabotador do seu próprio reino e ministério era o próprio Saul, que, sabendo o que tinha que ser feito, não cumpriu. Ele preferiu culpar outros do que assumir a sua própria responsabilidade. Um segundo exemplo: responsabilizar outros como causa dos pecados que eles mesmos cometeram. Lembra de Adão e Eva?
Lembra do Senhor tirando diante de Adão e Eva as questões que eles haviam feito e demonstrando qual era o problema da vida deles? Eles haviam desobedecido ao Senhor, e quando o Senhor se volta a Adão e pergunta: olha, tu comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Você sabe em quem Adão estava colocando a culpa? Senhor, se o Senhor não tivesse me dado aquela mulher por companheira, nada disso tinha acontecido. Ele joga a culpa para dois lados. Primeiro, Senhor, olha, observa lá se a culpa não é do Senhor. Se o Senhor não tivesse dado Eva, olha, eu estava tranquilinho no meu lugar. Segundo, em Eva, Senhor, eu estava de boa aqui, olha, eu estava absolutamente tranquilo. Veio ela com essa bendita fruta, dizendo que eu tinha que comer porque era muito boa. Jogando a responsabilidade. O Senhor se volta à mulher: por que fizeste isso? E a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor se volta à serpente, e depois da serpente não tem mais ninguém. A atitude de culpar outros pelos meus pecados é um autossabotamento na minha própria vida. A atitude de culpar outros pelos meus erros sabota o meu crescimento espiritual. Há um terceiro exemplo. Romanos 2:1 diz: portanto, és inexcusável quando julgas a homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Sabe aqui o que os judeus aqui pensavam? Quando Paulo pregou a mensagem do Evangelho, eles estavam concordando com Paulo, dizendo: realmente, Paulo, você está certo. Esses gentios merecem o inferno, esses gentios merecem a condenação, esses gentios são cães, esses gentios não merecem graça nenhuma, eles realmente são pecadores, estarão eternamente separados de Deus. Você está plenamente certo. E Paulo se volta para eles e diz: olha, você está enganado, amigo, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que os gentios são condenados, eu estou dizendo que todos os homens são condenados. Sabe o que eles pensavam? Eles tinham a circuncisão, eles tinham a lei, eles tinham Jerusalém, eles tinham o templo. Eles diziam: nada de mal vai acontecer conosco, nenhum problema nós teremos. Nós temos tantos privilégios espirituais que isso jamais vai afetar a nossa vida. E Paulo dizendo para eles: vocês estão no mesmo carro, andando no mesmo caminho. Então jamais pense que os privilégios espirituais que você goza te fazem diferente de alguém. Não qualifique o pecado de acordo com a pessoa. Não, jamais. Isso é autossabotagem. E finalmente, João capítulo 8, verso 7, quando os fariseus tomam uma mulher apanhada em adultério e trazem diante de Jesus, eles querem condenar aquela mulher e querem que Jesus concorde com a condenação. E Jesus simplesmente diz, e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sabe o que aqueles homens faziam? Eles sabotavam a sua própria vida. Ao olharem para aquela mulher como uma pecadora e eles como justificados, eles sabotavam o próprio discernimento que deviam ter sobre o que é ser um pecador. Porque a única diferença entre eles é que o pecado daquela mulher estava descoberto, enquanto o pecado deles continuava escondido e coberto. Ninguém sabotou tanto a si mesmo como eles mesmos. Mas graças a Deus que Jesus falou a consciência ao coração deles, mostrando o grande engano que eles tinham. Então, olha, duas coisas principais falamos de início. Duas coisas que são questões importantes na nossa vida. Duas questões que devemos cuidar para que não se tornem uma realidade em nós. Procrastinar a obediência ao mandado de Deus e culpar outros pelos meus próprios pecados são formas de autossabotar o meu crescimento espiritual. A terceira forma, tentar parar gradualmente de cometer algum pecado específico. Talvez uma das formas que os crentes mais sabotam a sua vida espiritual é quando eles tentam essa estratégia. Novamente aqui você tem diante de si alguém que sabe que está errado. Novamente aqui diante de si você tem alguém que precisa fazer alguma coisa.
Ele já decidiu fazer alguma coisa, mas a decisão que ele tomou é parar gradualmente, aos poucos, algum pecado específico que esteja cometendo. Sabe como os crentes agem desta forma? É quando eles procuram resolver os seus problemas pecaminosos como se tomassem algumas gotas de um remédio milagroso por dia. Ao invés de resolverem o problema definitivamente, eles vão procurando gradualmente abandonar os seus pecados. Preferem uma abordagem não dramática, preferem uma abordagem de resolução de problemas, aonde você vai gradualmente se afastando daquilo que te faz mal. Eu vou usar 2 exemplos aqui. 1 Coríntios 6,18 diz claramente o quê? Fugir da... 1 Coríntios 10,14 diz, fugir da idolatria. Você já encontrou alguém fugindo a passinhos curtos? Um passinho de cada vez. A melhor forma de fuga é você ir andando para trás, bem devagarzinho, como se quase se não notasse os seus próprios movimentos. Não, aquilo que o texto está dizendo aqui, fugir, é uma fuga realmente com toda a energia, com tudo aquilo que você pode fazer. A Bíblia jamais nos diz que devemos gradualmente abandonar algum pecado. A Bíblia mostra claramente que nós fugimos e abandonamos os pecados de forma definitiva. Agora, por que os crentes sabotam a sua vida e não querem fazer dessa forma? 3 questões principais. Primeiro, apego ao pecado. É por amor ao pecado que os crentes não querem fugir do pecado. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências, ou seja, em seus desejos. Claramente aqui o texto está dizendo, não alimente a sua carne, mate a sua carne de fome, mas os crentes preferem outro meio, preferem ir diminuindo aquilo que estão dando à carne, pensando que um dia vão realmente esgotar todos esses recursos e esquecerão dela. Não, enquanto ela for alimentada, ela terá força. A questão aqui é radical. Em segundo lugar, falta de discernimento. 1 Tessalonicenses 5,22 diz, abstendo de toda aparência do mal. Infelizmente, para alguns crentes, o mal não parece tão mal. Eu posso ficar perto do mal sem sofrer problema algum. Infelizmente, alguns crentes são corajosos. Tem grande coragem de permanecer perto do pecado, grande coragem de permanecer diante de tudo aquilo que é mal, mas na realidade o que eles não têm é discernimento. E em terceiro lugar, eles consideram-se mais fortes e maduros que os demais, e por isso aquilo que Jesus disse em Mateus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não foi escrito para eles. Eu não preciso disso, pastor. Eu não preciso dessa vigilância quase que tresloucada, de estar bitolado nisso, de estar cuidando da minha vida e cuidando daquilo que o pecado está fazendo contra mim. Eu não preciso dessa vigilância que não me deixa livre em nenhum momento. Eu sou forte o suficiente. Sim, é o que você pensa. E pensará assim até que o pecado lhe dê a primeira rasteira. Há algumas questões aqui, diante disso, que precisam ser tomadas de forma definitiva. Mateus capítulo 5, versos 29 e 30 são claros. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão direita te escandalizar, corta-a. Diante do pecado, que nós precisamos é de uma ação radical. Diante do pecado, que nós precisamos para não sabotar a nossa própria vida, é de uma ação definitiva. Ninguém vai se afastando do pecado, nós devemos escolher realmente a distância dele de uma vez por todas. Claramente Jesus diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão direita te escandalizar, corta-a. Jesus é radical. Jesus define as coisas de uma vez por todas. Está com problemas, não controla o pecado, age de forma radical. Ele aqui explana a necessidade de uma ação específica. Se o teu olho direito, se tua mão direita, ou seja, nós sabemos as áreas da nossa vida onde precisamos dessas atitudes.
Nós sabemos das áreas das nossas vidas onde precisamos realmente de uma ação radical. Nós sabemos onde tropeçamos, aonde causamos escândalo. E é preciso, acima de tudo, o reconhecimento da própria fraqueza. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão direita te escandalizar, corta. Eu li um documentário, ou melhor, assisti um documentário há poucos dias atrás, de pessoas que estavam na América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá. E é um animal bonito. Você já viu uma imagem do lobo cinzento? Lindo animal. Um pouquinho maior que o nosso pastor alemão. Os olhos parecem que nos hipnotizam. Então, naquele documentário aparecia como aquele animalzinho é quando é filhote. Lindo. Quem não queria ter um lobo cinzento em casa? Quem não gostaria de ter um lobo cinzento para brincar com ele, dar de comer, acariciar? As pessoas colocavam os lobos cinzentos na própria cama para dormir com elas. Os lobos cinzentos comiam na própria mesa. Bebezinhos brincavam com os lobos cinzentos, enquanto os lobos também eram pequenos. O que aquelas pessoas não pensaram é que aquele animal cresceu, se tornou maior do que um cão, em torno de 30 quilos, um animal pesado, forte e com uma natureza destrutiva. Passaram a deixar suas crianças brincando sozinhas em casa com lobos que eles mesmos haviam criado. É claro que houveram problemas. E sabe o que aconteceu então? A população passou a levá-los para as matas e soltá-los, só que eles não foram criados para caçar. Estavam morrendo porque a população havia passado doenças e a própria instrução deles não era de um animal selvagem. Mas eles só se deram conta disso quando os lobos começaram a feri-los. Quando os lobos começaram realmente até a causar mortes. E muitas vezes, irmãos, é assim que agimos com o pecado. Ao invés de resolvê-lo de uma vez por todas, ao invés realmente de solucionar a questão, nós queremos criar o lobo, sabotamos a nossa própria família e depois sofremos as consequências. Isso é um tipo de autossabotagem, trazer prejuízo a si mesmo. Então a palavra de Deus nos manda claramente uma atitude radical diante disso. E não estar protelando a obediência, e nem tentando se afastar do pecado gradualmente. Eu quero concluir usando o texto de Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A palavra de Deus está chamando-nos a andar realmente em sabedoria, não em loucura, andar em prudência. O verso 16 diz, remindo o tempo e a razão é clara, os dias são maus. Você já tem o mundo, a carne e o diabo para sabotar a sua vida. Não precisa da sua própria ajuda. Já tem sabotador demais nessa história. Não precisa de você tomar as atitudes erradas. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Somos chamados à sensatez, irmãos. E a sensatez inclui essas três questões que acabamos de citar aos irmãos. Ser sensato inclui obedecer prontamente aquilo que o Senhor nos tem mandado. Ser sensato inclui aceitar a minha responsabilidade pelos meus próprios pecados. E ser sensato inclui afastar-me o mais rápido possível de tudo aquilo que for pecaminoso. Nós somos chamados a isso como filhos da luz. Então preste atenção nisso. Que não seja você o maior sabotador da sua própria vida, mas seja você aquele que traz, com a ajuda do Espírito Santo, segurança e paz ao seu lar. Não sabote, haja com segurança. É o que a palavra de Deus tem nos mandado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor pelo tempo na sua casa nessa manhã.